final tem Corinthians contra Bragantino. O Bragantino que estava ganhando o título, Tava bem no tá brigando agora para cair, com 36 pontos. Não vai cair. Ou vai, Souza? É desde o ano passado já isso, viu? Ano passado quase caiu. Quase caiu também. Eu acho que não cai, né? O Mancini chegou, já mudou um pouco, já estava ganhando o jogo, jogando muito bem contra o Bahia, e aí tomou 2 gols no final do jogo, está tentando se recuperar disso. É um jogo difícil, né? Apesar disso tudo, foi o único time que venceu o Corinthians, um dos times que venceu o Corinthians na Neoquímica Arena foi o Bragantino, né? Eu acho que... Contra o Corinthians eles jogam mesmo, sempre foi assim. Se eu não me engano, foi a última vitória deles. Eu não me lembro de outra vitória. Do Bragantino. De lá pra cá... Só lapada. Só lapada tem tomado. É um jogo teoricamente fácil, mas assim, se o Corinthians não se tomar atento, né, não entrar esperto, acaba perdendo o jogo, porque nesses jogos pequenos o Corinthians tem tropeçado bastante. Então, é isso mesmo, Quesada. Aí eu vou pro Veloso. O Corinthians, em determinados momentos, estava tipo que querendo jogar só contra clube grande. Mas aí vem, ganha do Vitória, ganha do Atlético, ganha do Vitória e ganha também do Grêmio. Faz 9 pontos, não toma nenhum gol e mostra uma força incrível nesse momento com 42 pontos, que o Corinthians não cai mais. Nossa Senhora, obrigado por tudo que a senhora fez. Porque não é que eu torço pro Alberto, eu não torço pro Guinegão. Eu, como corintiano, eu torço pro Corinthians. Eu não pago o ovo, eu não babo o ovo pra jogador, irmão. Eu não babo o ovo pra jogador. É o Corinthians. Esporte Clube Corinthians Paulista. Que nós estamos numa draga, nós estamos sem credibilidade, nós estamos tentando se reinventar. Eu não sei como vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Só que nós vamos sofrer o ano que vem de novo aqui nos Donos da Bola, no apito final, na Rádio Craque Neto, Euro 17, na Rádio Bandeirantes. Nós vamos estar falando a mesma coisa. Querem apostar comigo? Não. Querem apostar comigo, Quesada? A única diferença vai ser que a dívida vai estar maior ainda. Não tenha dúvida disso, Veloso. E vai estar mesmo. Vai. Tem 13º, férias, fundo de garantia. Vocês vão ver o que vai acontecer com o Corinthians o ano que vem. Quesada, qual a ideia do Bragantino? Qual a ideia do Corinthians? E disso que o Dorival Júnior fez na Copa do Brasil, 6 jogos que você me ajudou numa... 6 jogos sem tomar gol, mas agora 3 jogos sem tomar gol. Qual que é a ideia sua? Grande Leandro Quesada. Tava vendo o seu sobrinho. O Arthur, né? O Arthur vi no Instagram hoje. É. Ele tá fazendo aniversário. Eu tava vendo ele hoje no Instagram, que tá muito bem lá em... Onde que é lá? Ele tá na TNT e ele é correspondente dos caras lá. Muito legal, parabéns pro... Fica viajando na Europa. Hoje tá na Bélgica. Que legal. E hoje joga Barcelona e um time da Bélgica, o Bruges. Ele tá lá para fazer esse jogo. Netão, Quem foi o maior jogador da Bélgica? Pra você? Chifo jogou pra caramba. Pra mim, o Chifo. Gerets, lembra do Gerets, um lateral, baita jogador? Chifo, pra mim, o camisa 10. Joguei contra ele, Chifo. É. Jogava muita bola. Jogou lá na Itália, né? Mas eu joguei contra ele na Bélgica mesmo. Na Bélgica? Fui lá na Bélgica jogar contra ele. Meia, né? Qualidade. Pô, tá louco. Mas acho que você jogou mais do que ele. Mas é o seguinte, Neto. Joguei no Corinthians. Craque Neto, Ele jogou no Corinthians. Quem é o Chifo, pô? Não jogou no Corinthians, pô, É o Chifo, pô. Neto, você fez uma leitura que é o que a gente tem que analisar e deixar projetado pro ano que vem. Mas vamos esquecer o ano que vem, porque o ano que vem vai ser um sofrimento. Então, o corintiano está pensando... Né? Vamos poupar, porque sofreu um ano de cada vez. É verdade, porque o Corinthians... Eu vou falar, não vai ser só o Corinthians. Não. Vai ser o São Paulo, Opa. vai ser mais o Santos e depois o Corinthians. Não. Vai ser o Corinthians primeiro, o maior sofrimento vai ser o Santos. Segundo, o Corinthians. Terceiro, o São Paulo. E se você ampliar para o Brasil todo, não, quem vai ficar tranquilo é Flamengo e Palmeiras, o Mirassol que está organizadinho. Mirassol, Cruzeiro e Bahia. O Bragantino não deve para ninguém, faz o arroz com feijão, o resto tá tudo com a faca no pescoço. Mas assim, o início do ano foi muito legal para o Corinthians, campeão paulista. Depois ele deu uma rateada nas Copas, né? Sul-Americana e Libertadores. E ele vai fechar o ano. Teve impeachment do presidente. Não, mas isso está tudo junto. Isso tudo é. Cartão corporativo, gastar essa Ministério Público, polícia. Gastar essa bala aí. É um pacote inteiro, irmão. É verdade. É um pacote, Veloso. Isso reflete lá dentro. Claro, gastar essa bala aí com o Memphis e tal. Mas vai fechar o ano inacreditavelmente. Com a possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil, fugindo do rebaixamento e com vaga na Libertadores no ano que vem. Quer dizer, olha... Com o goleiro da seleção brasileira, que é o Hugo, Mateuzinho... A vaga da Libertadores vem da onde? Da Copa do Brasil, você acha? Pelo brasileiro dá. Pode também pelo brasileiro. É difícil. Não dá, não é, tá na briga. Veloso, tá na briga. Não, mas a pontuação eu tá acho na briga mais ali. Fácil pelo brasileiro, cara. Olha, eu vou falar uma coisa pra você.
dá pro brasileiro também. Tem o Hugo, tem defesas do Hugo. Em relação ao jogo do Bragantino, qual a ideia desse trio do Corinthians, dos dois zagueiros que estão bem, Veloso, e dos dois laterais que estão bem também? Bem. E o Hugo, que é um monstro de goleiro. Ah, a verdade é que o Corinthians vive uma nova fase, né? Um novo momento aí com o Dorival, com os jogadores que conseguiram se recuperar. Ele arma o time de uma forma diferente. Agora sim, ele realmente conseguiu colocar as ideias dele no time. E é um time que reage no Campeonato Brasileiro. Vem bem, consegue uma reação importante. Essas 3 vitórias afasta de uma vez a zona do rebaixamento. E agora é preparar o time nesse último mês aí, também pensando já na Copa do Brasil. Já tem um time mais arredondadinho, mais certinho. Principalmente, você falou desses 3 jogadores de frente, são os jogadores que podem fazer toda a diferença para o Corinthians. E na Copa do Brasil até aqui é os que tem feito. Junto com o Hugo, né? Vamos lá. Uma coisa que o Corinthians não tinha, Quesada, Souza, para você corintiano e para a imprensa, é que muitas vezes tem uma visão em relação a tudo que acontece, né? Porque um clube que o cara usa cartão corporativo para comprar Tadala, para comprar negócio que nem cabelo crespo ele tem. Babyliss. Quem que tem cabelo crespo? Alguém deve ter, né? Aonde? Alguém deve Você ter. que entende de cabelo. Alguém deve ter cabelo crespo para ter que alisar, né? Aonde? Ah, não sei. Não sei. Ah, vai saber, né? Ah, eu não sei. Aí os caras, McDonald's, Aí. o cara come McDonald's toda hora. Supermercado eles vão. Pô, é gostoso ser no supermercado, né? E no mercado que não é mercado? Não, e no mercado que não é mercado? Aí você vai no supermercado, me dá aí, vai no Einstein. O Einstein aqui, que é um baita do hospital maravilhoso. Eu prefiro o São Luís, diga-se de passagem, Dr. Walter Arias, um beijo no seu coração, o Ciccone, Dr. Lucas, né? Eu prefiro, mas os dois são maravilhosos. Aí você vê, quanto que é? O corte de cabelo é R$400. Então corta. Não sai do seu bolso. E ninguém sabe. Então o Corinthians é isso. Ninguém sabe de que bolso sai. Ninguém sabe quem recebe. Ninguém sabe quem que fez. Olha, o cara vai lá, nunca entendeu de futebol, não está na história do Corinthians, ele contrata o Memphis, 120 milhões. Por isso que o Memphis tá abraçado com ele, né? Não, nossa, que vai ficar abraçado. cara desse Até aí, minha mãe abraça ele. Até minha mãe, Chibica, abraça ele. Não abraça? Ó, você abraça ele e fala, obrigado, por que você fez isso? Eu não queria tudo isso. Não, mas tá bom, não sou eu que vou pagar, não. É o Corinthians. O Corinthians não paga. Mas vai O pagar. cara fica com todo esse dinheiro. Os números do Memphis, por exemplo, coloca aqui, Cascão. É justo um cara ganhar 4 milhões por mês, o Corinthians pagar 9 mil reais pra ele de uma cobertura. O cara perdeu o passaporte, roubou o passaporte, não veio treinar, não chegou. Cara, o cara tem 5 gols no campeonato. Sabe com quem que ele fez gol? Vê se ele só tem um gol que ele fez, que foi na Copa do Brasil, que foi importantíssimo, que foi contra o Palmeiras. 1-0. 1-0. Vamos lá, que gol que ele fez? Lituânia, que o senhor estava falando ontem no Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Malta, Lituânia, Finlândia. Nem contra a Polônia ele fez gol. Agora, ele não é bom de bola? É óbvio que ele é bom de bola. Tava falando com o Schneider agora, eu, o Schneider e o Cascão na redação. Pô, a bola veio pra ele sabe onde tocar, meu irmão. Ele quase fez o gol, que a bola bateu na trave. Ele é craque de bola. Ele é muito craque, mas ele tá usando o Corinthians pra Copa do Mundo. Agora, quem quiser achar que não, que ache que não. Mas não precisa puxar o saco. Por que eu vou puxar o saco do Neymar? Aonde tá jogando o Cristiano Ronaldo? Aonde tá jogando o Messi? O que eles fizeram? Tem os números do Neymar aí. Números do Neymar, é óbvio que é importante, até porque quando ele ganha ou quando ele faz gols, o que os puxa-saco fala? Olha aqui, ó, quantos gols ele fez, olha quantos títulos ele fez. Mas por que quem é contrário a esse tipo de estatística, que eu não posso dar dos números negativos dele? Não é muito louco isso? Pô, ele tem uma cambada de puxa-saco. No meu entendimento. Aqueles que acham que não, que assistem o programa que quiser, pô. E tá tudo certo, irmão. Então vamos lá, contrato de Memphis pode receber até 120 milhões. Um time que não tem dinheiro para pagar o Ranieri. Um time que não tem dinheiro para pagar o Garro. Qual é o valor do Garro? Vocês sabem ou não? 25 milhões, não é, Cascão? Se eu não estiver errado. É isso mesmo. E é bem capaz de que eu não esteja errado. 25 milhões. Tá certo eu gastar 120 milhões com ele e eu não pagar o Garro? Pra mim, o Garro é 1 milhão de vezes mais importante que ele. Dentro do campo, fora e pra ganhar dinheiro no futuro. E o Ranieri É outro também. caso. Não é verdade? Você pensa assim ou não? Você ter o jogador com a categoria e com a idade do Garro, é um jogador que você pode depois vender ainda
E trazer 29 recursos milhões o Garro. O Memphis é só desempenho esportivo. Desempenho técnico. Qual foi o desempenho técnico dele? Ganhou o Paulista e não deixou o time cair. Mas pera um pouquinho. Aí você pega o Ranieri, que o Grupo City quer 2 bilhões de dólares. Ou de euros, eu não sei. Vamos botar 2 bilhões de dólares, daria hoje 12 milhões. Botar 6, vai, para arredondar a conta. Cara, vamos lá. São 29, 39, 41 milhões desses dois jogadores. Aí o Hugo, goleiro que foi convocado para a seleção, e para mim, eu não sei pro Veloso, os dois melhores goleiros do futebol brasileiro chamam-se Hugo e Carlos Miguel. Que por sinal o terceiro deveria ser ou o Brazão, ou o Rafael do São Paulo, ou o menino do Vasco. Léo Jardim. O John. O John. Os três deveriam ser o goleiro da seleção brasileira. Porque o Carlos Miguel, o Everton, você não vai jogar mais. Você não vai jogar porque o Carlos Miguel é muito melhor que você, mas a sua história não pode ser deixada de lado. E tem que se respeitar isso. Aí você pega, aí vamos lá então. Aí você tem o Hugo, sabe quanto foi? 1 milhão de euros. Quanto que dá 1 milhão de euros? Botar 7. São 41, com 7, 48 milhões. O Corinthians vai gastar com esse cara aqui 120 milhões. E quando ele for embora, vocês vão ver a trolha que vai vir pro Corinthians. Vocês vão ver, 13º, férias, 23 milhões que não pagaram ele até agora. E não pagaram mesmo, porque o... E vai pra FIFA. E vai pra FIFA daqui a pouco. Vocês vão ver o que... Aí depois, vocês corintianos, vocês que é do YouTube, não vem criticar o cara, não. Porque os números dele jogando, calma de taca. Não, peraí. Aí, ó, de luvas, 25 milhões em 3 parcelas. Cara, ô Fabinho Soldado, parabéns pelo contrato. E como é o cara que fez lá, Cascão, que depois ficou doente? Pô, Pedro Silveira, que legal, hein? Diretor financeiro, hein? Ele trabalhava onde? Ô, na XP. Pô, você fez alguma coisa na XP, CEO? Você deu pra alguém isso? Na XP? Você pagou pro CEO da XP, o cara que faz todas as contas do Brasil inteiro, esse tipo de contrato? Você tá de sacanagem com o Corinthians? E daqui a pouco eles vêm e falam assim, não, eu vou ser o presidente porque eu tenho toda a chave, eu tenho... Olha o contrato que você fez lá com esse cara, direito de imagem, 28 milhões, no ato da contratação. Cara, isso é loucura! Mas aqueles que veem só os 90 minutos, tá tudo bem, tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. Exigências, uma casa de condomínio fechado, mas não foi. Sabe por que não foi? Porque os caras colocaram ele nesse hotel. E aí, não, aí quando ele ficou nesse hotel, ele nunca mais saiu. Ele é besta. Pô, vou sair pra casa pra quê? Rosewood. Pra quê? Rosewood é o nome. Tá louco, besta Aí, pouco. um apartamento para o seu assessor. Nem o Bill Gates, nem quem quer que seja, cara. Nem o maior cara do mundo tem isso. Ele não gosta de assessor não, né? Aí você, segurança particular armada. 2 carros blindados com um motorista particular para cada veículo. Cadillac. Cadillac, não é nem Onix, não é o meu Fusquinha, não é meu Gol, não é uma Kombi. Não, ele quer Cadillac. Cadillac. Aí fala que eu sou da comunidade. Você é da comunidade? Não, você não é. Quem é da comunidade sou eu, meu irmão. Eu sou da comunidade. Eu frequento a comunidade. Eu vou lá, sem ninguém saber. E eu ajudo as comunidades. De uma maneira bem simplória e de coração, altruísta, irmão. Você é narcisista. Há uma diferença entre eu e você. Eu sou altruísta. Talvez alguém possa te explicar o que deve ser isso. Não é verdade? Aí, 24 passagens de executiva. Cara, vamos lá. O presidente da República, o governador, o senhor Johnny Saad, o cara da Mastercard, o cara da Coca-Cola, o CEO do XP. É XP? XP. O cara da XP tem 24 passagens. Aí, Pedro Sampaio. Pedro Sampaio, Pedro Silveira, pra mim é tudo igual, é Pedro, que vem de papa. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha aí eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais uma vez um cortezinho do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano, craque Neto na TV Bandeirante, que acabou perdendo a paciência e detonando o atacante holandês Memphis Depay por causa dos seus números no Corinthians. Eles são questionáveis e Memphis
em apenas 2 anos o Corinthians pode faturar aí mais de 120 milhões de reais nesses 2 anos. Mas antes de tratar desse assunto, vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho aí de mais um processo que o Corinthians perdeu. O Corinthians acabou aí perdendo um processo para o ex-atacante do Sub-20, né? E o Corinthians foi condenado a pagar em torno de 700 mil reais para o atleta. Para quem não sabe o que eu estou falando, vou explicar. Franco Delgado, ele acabou rescindindo o contrato por conta de calote no FGTS. Essa é uma alegação do Uruguai, que não jogou nada na base do Corinthians. Ainda vai ter que pagar, o Corinthians terá que pagar com acréscimo esse valor aí de 700 mil reais. A respeito da sentença, ainda cabe recurso. O Corinthians pode recorrer sobre a sentença, mas o atleta alegou e o juiz assinou aí que o Corinthians tem que pagar 700 mil reais. Veja bem o que está acontecendo no Corinthians. Por que que o Corinthians não está pagando o FGTS de forma correta? O que está acontecendo com essa diretoria do Corinthians? Com essa irresponsabilidade? Porque o juiz condenou o Corinthians a pagar os 700 mil. Mas, claro, corrigido monetariamente. Então, pode chegar aí bem mais que esse valor para um jogador que não fez nada na base do Corinthians, né? Por isso, ele entrou pedindo aí esse valor e o contrato dele foi rescindido através da justiça. Olha bem o que essa diretoria do Corinthians tem feito. Isso já aconteceu com outros jogadores do Corinthians, hein? Inclusive, aconteceu com outros atletas, que o Dieguinho, por exemplo, quando o Dieguinho, que souberam do Corinthians que o Dieguinho ia correr atrás do FGTS, a pessoa de dentro do Corinthians já foi lá e já regularizou, deixou tudo certinho. Isso não pode acontecer nunca. O Corinthians tem que pagar 700 mil reais por causa que deixou de depositar o FGTS. É uma brincadeira o que essas pessoas fazem com o nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí, fiel, qual que é a sua opinião a respeito aí dessa sentença que o Corinthians acabou sofrendo aí para pagar aí o Franco Delgado, que acabou rescindindo o contrato, alegando a falta de pagamento do FGTS? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho de Memphis Depay. Memphis Depay, que acabou aí após 90 dias marcando gol no jogo do Corinthians contra o Grêmio. Um gol foi de pênalti, mas ele saiu desses 90 dias, acabou marcando, né? Mas só que o que tá gerando repercussão não foi o gol do Memphis, foi a entrevista que o Memphis deu após o jogo, e a declaração do Memphis, ela acabou gerando uma polêmica absurda, que o Memphis, ele cobrou reforços. O Memphis falou que joga no Corinthians numa posição e na seleção holandesa joga em outra, né? Pra mim o Memphis foi muito vaidoso e acabou falando bobagem. A culpa corintiana não gostou da declaração, né, do Memphis cobrando reforço, que o Memphis está lá para jogar. E contratação é por conta da diretoria, que hoje o Corinthians não tem dinheiro e além disso tem um transferbão para pagar. E saiu uma matéria no UOL, né, dizendo que houve uma reunião, né, no CORE para tratar do contrato de Memphis Depay. A dívida do Corinthians com o Memphis, hoje ela passa de 23 milhões de reais. Prestações vencidas, né? E a conclusão que o pessoal do CORE, que eles chegaram, que essa dívida para o Corinthians, ela é considerada impagável. Memphis Depay ganha um absurdo e tem todas as mordomias possíveis. Exemplo, Memphis Depay tem casa para morar, quem paga é o Corinthians, uma casa de 1.175 metros, dentro de um dos hotéis mais caros do mundo, está entre os 20
melhores do mundo. Memphis Depay tem 2 segurança, quem paga é o Corinthians. Memphis Depay tem cozinheira, quem paga é o Corinthians. Memphis Depay tem carro blindado, quem paga é tudo o Corinthians. Detalhe que o contrato do Memphis é livre de imposto, hein? Eu não sabia dessa, pra mim é uma novidade. Tudo que o Memphis recebe é somente dele, não tem que pagar nada. Os impostos são pagos pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. A informação é que as pessoas que fizeram o contrato de Memphis Depay serão ouvidas no CORE. Eu acho perfeito, essas pessoas precisam de explicar o porquê de uma barbaridade de contrato, oferecendo tudo e mais um pouco ao Memphis Depay. O Memphis não tem culpa, porque ele pediu, dá quem quer, e o Corinthians deu tudo que o Memphis pediu e ainda mais um pouco. Essas pessoas serão ouvidas. Por exemplo, Fabinho Soldado, que é o diretor executivo do Corinthians, participou do contrato ativamente, inclusive viajou para o exterior para encontrar com o Memphis e fazer a proposta, conversar, fez reunião com o Memphis. E o ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, também deve ser ouvido, por causa que foi uma das pessoas que participaram do contrato. Além de Augusto ser ouvido, Augusto também está respondendo processo, né? Foi indiciado pela Polícia Civil, o Ministério Público ofereceu denúncia, no caso da Vaidbet, uma série de problemas que Augusto vem enfrentando, mesmo não sendo mais o presidente do Corinthians. Então, assim, esse contrato do Memphis é complicado, Cara, pra mim foi essa diretoria foi a diretoria que fez o contrato, né? Que hoje já tá o Osmar Estava como presidente. Foi de uma tremenda irresponsabilidade, de um tremendo amadorismo. Precisa de termos dentro do futebol pessoas profissionais, pessoas que têm categoria para fazer tal função. Não pode ser pessoas que a pessoa escolhe porque gosta da pessoa. Precisa ser profissional. E essas pessoas que fizeram o contrato do Memphis faltaram profissionalismo ao onerar o nosso clube esporte, ao onerar o nosso Corinthians, né? Memphis está com os números baixos, números questionáveis, né? E ganha aí um absurdo. Ultrapassa de 4, chega até 6 milhões por mês dentro dos gatilhos do seu contrato. E aí, fiel? Memphis Depay falou bobagem em pedir reforços. Memphis Depay deveria preocupar mais em jogar futebol, acrescentar mais para o clube dentro do campo. Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o seu like, me fala se você concorda com o craque Neto, que acabou aí questionando aí os números do Memphis Depay, né? E o absurdo que o Memphis falou aí após o jogo contra o Grêmio. Os espaços, deixa o comentário, deixa o like. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar um pouquinho do Ranieri, que eu até adiantei para vocês algumas coisas ontem, mas hoje eu trouxe mais novidade. Ranieri, o Grupo City sonda e manifesta interesse em contratar o atleta para a próxima temporada. O Grupo City ainda não fez nenhuma proposta, mas, segundo informações, que eles farão algumas propostas para o Memphis, para o Ranieri. Ranieri, ele pode ir para o Bahia, que faz parte do Grupo City. Ranieri pode ir para o Manchester City, que também faz parte do grupo, né? Ranieri tem contrato no Corinthians até final de 2028. O Corinthians pagou 2,5 milhões de euros do atleta e o Corinthians tem aí 60% dos seus direitos econômicos. Se eu fosse o Corinthians, eu não venderia o Ranieri, porque 60% do seu direito econômico não é tanto dinheiro assim, e Ranieri hoje, para mim, ele é considerado o melhor meio-campo do Corinthians disparado. Ranieri não tem tanta mídia, mas joga muito mais que vários jogadores que lá estão. Para mim, ele é disparado o melhor meio-campo do Corinthians. É um cara que, no jogo contra o Palmeiras, fez 2 jogos incríveis. Para mim, líder isolado. Tanto ele sabe sair jogando, corta bem de cabeça, sabe apoiar. É um baita de um atleta. Se o Corinthians não firmar, o Corinthians vai perder o Ranieri. E o Corinthians hoje tem um transfer ban. Corinthians, se o Ranieri sair, vai contratar quem? Sem que o Corinthians tenha um transfer ban. Então o Corinthians está impedido de fazer contratação.
O que a gente tem que fazer hoje é manter o que nós temos, é manter o time, deixar sair quem não está contribuindo. Por exemplo, Charles pode ir embora, Romero pode ir embora, Thales Magno pode ir embora, Félix Torres pode ir embora, Kaká pode ir embora, esses caras podem ir, mas o Ranieri jamais pode deixar o Corinthians. E aí, Fiel, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Ranieri deve continuar no Corinthians? Ranieri não pode sair do Corinthians de forma nenhuma? Use espaço no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Mudando de assunto novamente, vamos falar um pouquinho de Pedro Raul, que está no Ceará, né? E tem feito uma belíssima temporada no Ceará. No Corinthians não jogou nada. Pedro Raul pode voltar para o Corinthians na próxima temporada? Essa é a pergunta que muita gente tem feito para mim. Olha, sobre a permanência de Pedro Raul no Ceará, o clube ainda não procurou o Corinthians, mas o Corinthians está disposto a reemprestar novamente Pedro Raul para o Ceará na próxima temporada. Lembrando que o Pedro Raul, o Corinthians paga para Pedro Raul jogar no Ceará aproximadamente aí 320 mil reais por mês, porque ele é jogador do Corinthians. O Corinthians prestou para o Ceará, mas paga uma parcela, uma porcentagem grande para o Pedro Raul jogar no Ceará. E no Corinthians ele ganhava em torno de 700 mil reais, 750 mil reais. Então o Corinthians paga uma porcentagem para o Pedro Raul jogar no Ceará. E aí, Fiel, o que vocês acham? Pedro Raul deve retornar ao Corinthians pela temporada que está fazendo no Ceará? Ou o Corinthians está certo em ter o objetivo de reemprestar o Pedro Raul caso o Ceará o procure para a próxima temporada? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Gente, vamos finalizar o vídeo falando um pouquinho do jogo de hoje, entre Bragantino e Corinthians, às 7 horas da noite, em Bragança. Nós temos uma baixa hoje. A baixa desse jogo é Hugo Souza. Ontem eu trouxe para vocês aí, o Corinthians estava completinho contra o Bragantino, mas a baixa de última hora é Hugo Souza, que acabou sofrendo uma pancada contra o Grêmio, e hoje o atleta será preservado. Então quem vai estar no gol do Corinthians hoje é Felipe Longo. Terá mais uma chance. Ele já teve outras oportunidades e está aproveitando. Se falando de Hugo Souza, na segunda-feira o goleiro foi convocado novamente pelo técnico italiano Carlos Ancelotti. Então, a provável escalação do Corinthians hoje contra o Bragantino é Felipe Longo no gol, na lateral direita Mateuzinho, a dupla de zaga João Pedro Choca e Gustavo Henrique, fechando o sistema defensivo Matheus Bidu. No meio campo, aí um tripé, Ranieri, Maicon, Carrillo, fechando esse losango, Rodrigo Garro. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. E aí, Fiel, Corinthians tem condições de trazer de Bragança Paulista uma vitória contra o Bragantino? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.